O ataque de Donald Trump ao Irã mexeu completamente nos preços do petróleo ao redor do mundo. Como retaliação, o país persa fechou o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo. Isso tem repercutido em diversos países, com o preço do barril voltando a ultrapassar a marca de $100. No Brasil, os efeitos já começam a ser sentidos. Houve um aumento no preço do diesel, combustível fundamental para abastecer os caminhões. Como a malha rodoviária é o principal meio de escoamento de produtos pelo país, a alta do diesel reflete em várias mercadorias por conta do frete. O governo Lula correu para tentar diminuir esse impacto. O presidente anunciou que vai zerar os impostos federais, PIS e COFINS, sobre o óleo diesel para tentar conter essa alta. Outro impacto da guerra que preocupa o Brasil é a importação de insumos hospitalares, algo que já vinha acontecendo desde o tarifaço do Donald Trump. O motivo é a alta dependência dos itens farmacêuticos produzidos na Ásia. Hoje, o Brasil produz só 5% dos insumos farmacêuticos ativos, que são as substâncias responsáveis pelos efeitos dos medicamentos. Todo o restante é importado e tem no continente asiático um dos mais importantes parceiros comerciais do Brasil. Segunda-feira, 16 de março de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a nossa economista, apresentadora, historiadora, comentarista, Débora Maganha. Bem-vinda, querida, mais uma vez. Obrigada, Gabi. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. A Débora sempre aparece aqui quando a gente tem alguma movimentação, assim, muito. Até que, olha, nos últimos tempos você tem vindo bastante no Em Detalhes, né, Débora? Essa movimentação no mundo que está refletindo aqui no Brasil também. Até antes de entrar nesses anúncios que foram feitos pelo governo, as medidas para conter essa questão dos combustíveis. Eu quero dar um panorama do que vem acontecendo no Brasil, das denúncias que a gente vem recebendo de pessoas da nossa audiência, de lideranças da categoria também, de caminhoneiros, de transportadores de carga. Eles estão denunciando que donos de distribuidoras, de revendedoras de combustíveis estão usando esse pretexto da guerra no Oriente Médio para aumentar de uma maneira bastante abusiva o preço do produto. Chegamos a ver, pelo menos até o momento, foi esse o teto, mas pode piorar. Eu não duvido de nada. Mas eu vi chegando até a R$ 10 o litro. Então, que movimento é esse que a gente está observando, sendo que a Petrobras já havia dito que não tinha um motivo para preocupação, a não ser que se prolongasse muito? Exatamente. Quando você tem uma alta do petróleo persistente, é aí que você vai começar a ter impacto. A gente não pode, inclusive, passar os choques imediatos do petróleo, até porque quando ele sobe, ele acaba trazendo esse choque para os preços. Se a gente repassa de imediato, claro, e depois quando ele baixa, esse repasse nunca é feito na mesma proporção, na hora de baixar os preços, é muito complicado repassar qualquer choque do petróleo. Nenhum país faz isso. Nenhum país repassa choque do petróleo. E esse era um grande problema da nossa antiga precificação, da paridade de preços, porque repassava choques quase imediatos. Hoje em dia já não é feito mais assim. Mas o que a gente vê e por que a gente está vendo esse movimento acontecer se os choques não estão sendo repassados? Ao acompanhar o aumento do petróleo, essas notícias envolvendo o barril do petróleo, acaba acontecendo uma corrida na frente. É como se os agentes econômicos corressem na frente para ajustar os preços naquela expectativa de que eles vão subir. Você E me é deu uns exemplos dos bastidores que eu achei muito bons. Eu quero muito que você traga aqui também outros exemplos do nosso cotidiano. que às vezes acabam correndo mesmo na frente por medo, né? O Brasil ele tem toda essa questão inflacionária que fica na memória também. Então, sempre que há um choque de preços da oferta, as pessoas tendem a correr na frente. Então, sai uma notícia que o petróleo bateu $120 por barril na sua máxima nos últimos dias, os agentes já correm na frente para aumentar o preço antes do aumento chegar para eles.
E isso acaba gerando na expectativa de inflação, por isso que é tão importante a gente trabalhar com a expectativa de inflação, porque a expectativa de inflação tem potencial para gerar inflação. Porque justamente numa notícia de que os preços podem subir no futuro diante de uma persistência, os agentes correm na frente, aumentam o preço e isso gera uma expectativa autorrealizável. Outro tema que a gente pode Autorrealizável trazer é muito bom, é né? Uma expectativa que vira que ela autorrealizável. se autorrealiza. Você acaba induzindo aquilo a acontecer. Outro exemplo que a gente pode trazer em relação ao medo que se tem do aumento do preço dos alimentos. Existe todo esse medo na persistência também de qualquer problema logístico, que as commodities fiquem mais caras. E as pessoas já começam a ter medo de aumento de preço de alimentos, ainda que a gente esteja falando de commodities exportadas e que as safras já estão até negociadas. Então, não tem uma preocupação imediata se não houver persistência mesmo no preço do petróleo ou de outras commodities. Mas essa indução da expectativa acaba fazendo com que as pessoas usem isso de pretexto, justamente para aumentar o preço e muitas vezes de forma abusiva, tentando também, claro, ter ganho econômico em cima disso. Muito boa essa sua explicação. Você falou aqui sobre a marca que foi ultrapassada do barril de petróleo, né? Já passando de US$ 100 com essa escalada do conflito. Então, só para entender, eu acho que é um passo atrás aqui, como é que essa instabilidade que está acontecendo no Estreito de Hormuz se reflete em pressão aqui no Brasil? Explica para a gente como é que esse movimento acontece. Acho que boa parte da explicação você já deu de como as pessoas parece que estão se antecipando de uma maneira aqui, claro, que é um preço abusivo, que é completamente absurdo. Mas como é que acontece esse movimento? Bom, a gente tem que lembrar, né, que a região do Irã e aquela região do Oriente Médio, ela é importante para dois fatores. Ela é uma região produtora de petróleo, então boa parte da produção é realizada na região do Oriente Médio, onde está o Irã. É um país produtor, inclusive, mas tem mais do que isso. É uma região importante para a logística do petróleo e de outras commodities também, porque muitos navios passam por ali. Se a gente pensar só do petróleo, um quinto do petróleo, ou 20% do petróleo mundial, todo o petróleo consumido no planeta passa pelo Estreito de Hormuz. Então, sempre que se tem eh, qualquer que seja a desconfiança, não pode nem ter bloqueado ainda, mas se começar a ter a desconfiança de que pode ter um conflito na região, já fica perigoso passar ali. Agora, com o estreito bloqueado e com as ameaças que se tem em relação à movimentação dos navios por ali, a passagem, isso fica ainda mais complicado, porque já é uma região a ser evitada. Então, os navios eles têm que fazer um percurso muito maior para levar o petróleo para outros lugares, tem que evitar a região, e isso faz com que a logística também fique cara. Os fretes ficam caros. Então, é uma região que produz petróleo e que vai ter um problema de oferta da região, vai produzir menos, e ainda é uma região importante para a logística de 20% do consumo do planeta e boa parte para a China. Então, acaba trazendo uma incerteza em relação aos preços, por exemplo, de frete, em relação à produção de petróleo, e acaba isso, consequentemente, levando a esse medo e a esse receio de que o petróleo vá ficar com alta persistente, que é justamente o que está rondando hoje. Não são as altas pontuais, mas a persistência da guerra, a esticada da guerra, o acirramento do conflito ou da tensão, isso já faz com que já aumente o temor da persistência da alta do preço. Tanto que quando o Trump deu aquela declaração de que deveria estar chegando ao final, a gente viu um movimento contrário que foi muito rápido, mas acho que explica um pouco isso também, né? Exatamente. Falo que Trump tem as suas falas com validade de um stories, porque vale 24 horas no máximo, ele já volta atrás logo no dia seguinte. E aí você vê, quando ele fala que a guerra está chegando ao final, o preço do barril arrefece completamente, cai bastante, justamente porque começa a se vislumbrar um desbloqueio do local, que não vai afetar no longo prazo a produção do petróleo. E como isso chega aqui? Se tiver persistência, claro que aqui num segundo momento, se isso realmente for para o longo prazo, a gente tiver a persistência da alta do petróleo, aí a gente tem que começar a se preocupar. Porque isso, no momento, vai ser repassado, não agora, mas se tiver a persistência, justamente para não passar choques imediatos, como a gente estava falando,
ele precisa ficar com alta persistente. Então, num segundo momento, a gente pode ter problemas se tiver persistência. Por quê? Aí sim o diesel vai ficar mais caro. Diesel é super importante para a economia brasileira, porque a gente tem uma malha rodoviária e uma dependência dessa malha rodoviária muito grande. E aí fretes também ficam mais caros. Fretes mais caros, alimentos mais caros, outros produtos mais caros. Então, o diesel ele acaba desencadeando outros gatilhos inflacionários, outras causas de inflação, que não necessariamente só o preço do combustível. O frete, o alimento, e tudo vai ficando caro em cadeia. Esse é um ponto a se preocupar. Outro ponto a se preocupar é em relação a essa persistência da guerra também começar a impactar as economias, por meio de expectativas de juros ou até mesmo preço dos alimentos que num futuro podem ficar caros por conta de outros fatores inflacionários. E aí a gente começa a ter preocupação, mas no curto prazo ainda não é algo muito preocupante. O que a gente tem que pensar é justamente nessa persistência, e essa persistência sim mexendo já com o nosso bolso. É isso que tem que ficar no radar. E aqui, né, só para finalizar, toda vez que se fala, e aí a gente vê muita questão especulativa, por isso que não pode passar logo os choques, é isso, toda vez que se tem uma fala em relação à região, em relação ao conflito, à guerra, você vê que o preço oscila 11% num dia, cai 4 no outro, não dá para ficar se baseando só nisso. Como também não dá para confiar em tudo que Trump fala, porque não tem previsibilidade. Ele é muito imprevisível e pode mudar de ideia, e uma fala dele pode fazer o petróleo aumentar 25%, como a gente viu acontecer. Completamente. E o governo federal, o governo brasileiro, anunciou uma série de medidas para tentar conter o impacto da alta dos combustíveis aqui no país. Então, eu elenquei aqui algumas, as principais, e acho que você pode ajudar a explicar cada uma dessas medidas e também fazer uma análise do se você acha que é suficiente. Então, vamos lá. Foram zeradas alíquotas, de PIS/PASEP e COFINS sobre o diesel. O governo vai pagar um incentivo de 32 centavos por litro a produtores e importadores de diesel. Medidas, então, que visam gerar um alívio, que pode chegar a 64 centavos por litro de diesel nas bombas. E aí, para cobrir o custo, que é um custo de 30 bilhões de reais, o governo criou um imposto de 12% sobre a exportação de petróleo bruto. Primeiro, fazer uma coletiva para jornalistas para comunicar todas essas medidas de, olha, estamos fazendo a nossa parte aqui. É, algo assim positivo que você analisa como positivo e o que você achou dessas medidas que foram anunciadas pelo governo. Depois a gente pode ir mais profundamente na análise política, de como é que isso pode movimentar as eleições. Mas nesse primeiro momento, eu queria que você focasse nas medidas do governo. Aqui eu acho que falar sobre isso é importante, até porque você pode gerar uma medida que vai ter o alívio dos 64 centavos, mas se continuarem repassando preços que ainda não aumentaram na bomba, isso fica ineficaz, né? Então isso precisa chegar às pessoas que, sim, foi tomada uma providência, e se continuar acontecendo o aumento ali, isso é uma coisa quase deliberada, né? Realmente uma prática que pode até beirar o abuso. Então, acho importante falar sobre isso, acho que isso sim precisa ser falado. E outro ponto que também é muito espinhoso é que quando a gente fala de petróleo no Brasil, a gente está falando de Petrobras, que é uma empresa que trabalha na lógica do mercado e que paga dividendos a seus acionistas. Então, eu sempre vejo todas as medidas de governo, quando são tomadas em relação a preço de combustíveis, e principalmente diesel, eles não estão visando ou focando no diesel à toa, justamente por esse potencial inflacionário que ele tem em cadeia. Mas quando eu vejo qualquer medida, é sempre do lado do governo. Então, o governo abrindo mão de alguma receita, o governo diminuindo algum imposto, e pouco se fala das medidas que a própria Petrobras poderia tomar, mas que, quando ela toma essas medidas, por exemplo, segurar um pouco mais alguma passagem de preço, alguma coisa assim, os acionistas não vão gostar. Vai desagradar os acionistas. Então, toda medida que se toma normalmente em relação a preço de combustíveis vem pelo lado do governo e não entra nesse terreno hostil que é a Petrobras, que poderiam ter várias discussões em relação à Petrobras e o papel da estatal enquanto
uma empresa petrolífera brasileira que poderia trabalhar em prol dos brasileiros e trabalha muito em prol dos acionistas. Então, sempre nessa sinuca, ainda que tenha os 12% na exportação do petróleo, que acaba mexendo, de certa forma, com uma empresa que exporta, no caso, Petrobras também exportadora, mas aqui o que a gente poderia pensar? Outras medidas envolvendo a empresa para cumprir a sua função e que normalmente não são levadas em consideração, porque isso realmente desagradaria os acionistas, e no dia seguinte a Petrobras estaria derretendo. Então esse contrapeso, ele sempre cai no colo do governo. E aí são tomadas medidas da forma que é cabível para tentar segurar um pouco o impacto no bolso dos brasileiros e principalmente esse impacto encadeado. Mas teriam outras possibilidades, até pensando em outras formas de política de precificação, outras discussões que poderiam ser levadas em consideração, mas que normalmente nem vão muito para frente porque podem recair justamente nesse dividendo dos acionistas. Até tem um apelo público do presidente Lula para que os governadores também reduzam o ICMS. Eu quero te ouvir sobre isso, porque Goiás, por exemplo, enviou um projeto para reajustar as alíquotas fixas, né? Então, existe uma falta de vontade por parte dos estados. Como é que você comunica isso, né? Porque essa falta de alinhamento com o governo federal pode anular até o efeito dessas medidas ou pode diminuir o efeito que essas medidas teriam? Pode diminuir. Porque se você diminui de um lado, mas aumenta de outro, né, aí a arrecadação, claro, é dos estados e não federal, você está diminuindo sim uma medida que poderia ter um impacto maior, porque você aumenta outra alíquota e aí dá quase elas por elas, dependendo de quanto você aumenta, dependendo de como é feita a condução disso. Mas a gente já viu no passado, né, essa discussão para a mesa, quando zerou inclusive o ICMS, o governo Bolsonaro zerou o ICMS, que é uma fonte de receita importante para os estados, principalmente dos combustíveis, e foi zerado à época e ninguém Em ano reclamou em eleitoral. ano eleitoral. Exatamente, que a gente também estava enfrentando uma alta de Era guerra na Ucrânia, aquele contexto. exatamente, uma alta de petróleo em virtude de todas as questões envolvendo o petróleo russo, que a gente inclusive pode puxar uma outra discussão, porque agora isso caiu por terra e mostra que muito também era pretexto, principalmente em relação à Índia. Mas nem vou entrar nessa seara. Voltando aqui na questão dos estados, você vê que naquela época os estados chiaram um pouco, né? Então, e agora eles tentam ir na contramão de até alguns estados, claro, reclamaram, porque é algo que mexia com o caixa dos estados, e até depois, de certa forma, isso voltou desproporcional. Então, quando o ICMS volta a ser cobrado, ele não volta na mesma proporção, ele volta até maior, e isso tem um impacto no preço dos combustíveis, porque eles precisaram recompor aquele caixa que eles ficaram sem. Então, zerar o ICMS é um problema. E por isso que a gente sempre fala que o combate inflacionário ele é muito político. Ele é uma escolha política. Você escolher zerar um ICMS, você escolher diminuir um imposto ou colocar a Petrobras na conta, são escolhas políticas. Você priorizar a queda do preço dos combustíveis é uma escolha política. Tudo passa por uma escolha política, não à toa a gente fala que faz política econômica, porque são escolhas políticas. A inflação e o combate inflacionário é muito político, porque justamente mexe com o bolso, com o dia a dia, com a vida das pessoas, e cada movimentação e cada escolha vai também trazer um outro contrapeso, também vai ter uma renúncia de alguma forma. Então, no passado, isso foi feito de forma até quase que beirando o irresponsável, tirando caixa dos estados. O que eu vejo agora é esse dois pesos, duas medidas. Agora os estados querem aumentar o ICMS para contrabalancear uma coisa que deveria diminuir o preço dos combustíveis. Por isso que é desproporcional na minha visão, né, do que foi feito no passado e essa aceitação dos estados e o que eles estão fazendo agora, justamente, não à toa no estado como Goiás, para tentar ganhar em cima, inclusive, do preço dos combustíveis, com aumento de alíquota num momento que está delicado, que já tem essa fragilidade e essa possibilidade de aumento no futuro se tiver persistência do conflito. Eu vi algumas críticas, assim, algumas ponderações de como é que isso pode se refletir nas eleições. Então,
O governo precisa de medidas mais enérgicas para mostrar, para comunicar para a população que está fazendo de tudo. Então, por exemplo, o Ministério da Justiça solicitou ao CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para analisar esse aumento que está sendo observado no preço dos combustíveis, em diversos estados, e argumentando que a Petrobras não anunciou reajuste nenhum e ainda assim teve esse aumento na ponta, né, nas refinarias. Aí é o seguinte, eu vi o Chico Sá dizendo: "Gente, mas até essa reunião, até essa solicitação acontecer, é algo muito burocrático que as pessoas não sentem o efeito lá na ponta". Qual que seria, o recado? É um recado de algum ministro, que se coloque de uma maneira mais firme, mostrar que as ações, que a atuação de fiscalização está sendo feita, então é a Polícia Federal indo nesses postos que estão sendo denunciados? Qual que é o caminho para realmente demonstrar ações enérgicas, já que a gente está falando de um período que é muito sensível e sabemos o peso que isso tem no ano eleitoral, né, Debbie? Exatamente, porque mexe com o bolso das pessoas em um ano de eleições. Então, é algo que vai tomar e a gente sabe o quanto isso pesa, vai tomar uma proporção maior, porque vai ficar aquela coisa: "Ah, no ano da eleição, o diesel bateu R$ 10 ou eu paguei R$ 10 num litro de gasolina", então isso fica no imaginário das pessoas e elas vão sentir no bolso, que é pior ainda. Até a culpa, né? A culpa é do governo federal, não é dos estados, né? Isso é Exatamente. muito difícil, muitas vezes, de você ter esse discernimento do que está E sendo e feito. hoje mesmo, até puxando para um exemplo prático, a gente estava discutindo na redação sobre alíquota de importação. Porque uma pessoa falou: "Ah, eu queria comprar uma coisa importada, mas olha aqui que absurdo, tá o ICMS muito alto, quase que ligando ao governo federal". E eu intervi e falei: "Mas o ICMS é estadual, né, então se você está vendo um ICMS mais alto do que o imposto de importação, que seria a parte federal, então a gente tem que cobrar de quem está colocando esse ICMS mais alto, que é o governador do estado". Exatamente. Então isso precisa ficar muito claro para a população. É difícil, porque às vezes falta esse entendimento de para onde vai quem cobra, para que caixa que está indo, de quem que é a culpa, né. Se sobe o ICMS, o problema é do estado, se fosse um imposto federal, aí seria do governo federal, mas para as pessoas o que elas vão ver é: o preço subiu. Então, como a gente comunica justamente isso é um desafio. E como a gente tenta diminuir também esse preço, no momento que está todo mundo tentando surfar a onda do preço do petróleo sem nenhuma razão para ganhar mais, né. A gente já viu quantas vezes também postos de combustíveis subindo o preço para tentar ganhar com alguma ocasião, como por exemplo na pandemia, em alguns, momentos que você tinha algum, ou quando teve a guerra da Rússia e Ucrânia ali no seu momento mais crítico, qualquer aumento do petróleo já é, realmente um pretexto para falar: "Ah, a gente está ajustando o preço aqui", só que isso chega no bolso das pessoas e como você comunica que não é uma questão, de aumento de imposto, que a gente ouve falar, né, esse tipo de notícia o tempo todo: "Ah, surge um imposto por dia, um aumento de imposto por a cada 30 dias", quando na verdade nem sempre vai ser um imposto federal, e isso sempre cai no colo do governo federal, e nem sempre teve aumento mesmo. Às vezes foram outros fatores, como por exemplo essa corrida na frente, essa antecipação. Eu acho que isso precisa ser melhor comunicado, precisa chegar às pessoas e, gerar essa conscientização de que tem pessoas que estão aumentando preços, pode ser aí tentando veicular mais notícias em relação à fiscalização desses postos. Tem como você procurar as médias no site da ANP. Claro que às vezes é uma base de dados chata para você baixar, mas tem, então talvez divulgar mais isso, o governo falar que está fazendo sua parte, que se os preços não estão baixando, talvez ali apontar essas práticas abusivas. Eu acho que isso precisa chegar às pessoas, mas é um trabalho muito difícil quando você já tem um impacto no bolso, porque isso vai ficar na cabeça das pessoas e normalmente a culpa vai recair, ainda que seja um imposto estadual, ainda que sejam outros fatores, num ano eleitoral principalmente. Isso vai cair no colo do governo federal como uma piora da economia, como uma inflação maior, como maior preço dos combustíveis. Em qualquer pesquisa isso pode começar a aparecer e vai pesar como uma culpa do governo federal, ainda que ele esteja fazendo sua parte e os outros não. Então é um momento bem delicado, mas isso precisa ser comunicado de alguma forma. Isso é muito bom, Deb. E eu acho que para a gente finalizar, se
estivéssemos na antiga política de paridade de importação, de PPI, a situação atual seria muito pior do que a gente está vendo? E por quê? Você pode explicar tecnicamente como é que essa atual política de preços da Petrobras, que foca nos custos nacionais, né, de logística, como é que isso funciona como uma espécie de anteparo, dá para dizer assim? Sim, porque antes, como eu falei, qualquer choque já era repassado para o preço dos combustíveis. Então esses momentos muito agudos, esses momentos de muita alta já eram repassados. E mesmo quando o petróleo caía, isso poderia, né, ser aliviado, só que na bomba, ali na ponta, isso demorava para chegar. Então, quando chegava, porque a queda nunca vem na mesma proporção da alta, isso é muito curioso, né? As pessoas nunca baixam o preço na mesma proporção que elas aumentaram. Então você tinha um impacto praticamente imediato. Imagina todos esses choques do petróleo sendo repassados, então bateu 120, você já passa 120, aí depois cai para 100, mas você já passou 120, a queda não vem na mesma proporção. Então sim, o antigo PPI, né, que era essa política de paridade internacional que levava em consideração o preço do petróleo, que tem também influência do dólar, então são duas variáveis atuando juntas para esse aumento, é muito complicada, porque passa o choque imediatamente, a queda não vem imediatamente na mesma proporção, e ela sim era uma política totalmente voltada para proteger o dividendo dos acionistas. Pensava zero na população. E nenhum país toma esse tipo de atitude porque é muito ruim para o país. Você causa uma questão inflacionária por questão de choque de oferta incontrolável e que muitas vezes tem esses picos. Então você não pode deixar uma parte importante da inflação do país dependente de preço internacional de petróleo, que pode, se a OPEP falar que vai fechar a torneirinha, que vai produzir menos, o preço vai disparar. E eles têm todo o interesse em fazer o preço disparar. Não é o caso agora, mas eles podem simplesmente falar: não vamos aumentar a produção, e isso faz com que o petróleo esteja numa casa ainda maior no futuro. Se a gente começa a ter escalada desse conflito para outros países da região, você vai ter impactos. Imagina passar isso imediatamente. Então, era algo voltado para acionista, para o bolso do acionista e não para o bolso do brasileiro, não para o bolso, não para cumprir a função, inclusive, que a Petrobras tem enquanto estatal, porque ainda que ela esteja na lógica do mercado, ela também é estatal, mas essa lógica prevalecia com a antiga paridade de preço. A atual e outros países, inclusive, têm outras medidas, mas a atual ela amortece um pouco a passagem desses choques. Eu achei maravilhosa a explicação. Até ficou mais claro para mim também essa questão do petróleo. Sempre que eu acho, agora eu acho que eu entendi. Aí eu converso com você, Débora, e eu vejo que eu não sabia nada. Ah, Obrigada. imagina. Você é sempre maravilhosa. Seja sempre bem-vinda aqui no Em Detalhes também. Obrigada, minha Muito querida. obrigada, adoro participar. Eu sou Também eu. super fã do Em Detalhes, E então eu do mercado. Que somos aliás, fãs. que aliás agora a gente fica com o Mercado de Investimentos logo na sequência. Então teremos Débora Maganha por 1 hora aqui na nossa programação. Provavelmente falando mais de petróleo, mas é isso, é um É o cenário que assunto, temos. é o assunto que está no radar e precisa ser explicado. Todo dia a gente está falando de petróleo, porque não tem como. Vamos nessa, então. Obrigada, um beijo para você, Débora. Obrigada para você e para todos que estão nos assistindo. E fica o convite para você também participar com a gente no nosso grupo de WhatsApp, o grupo do Zap, que você vai receber notícias do ICL, também as nossas novidades. Você pode acessar icl.com.br/grupo, porque aí você vai ter ali na palma da sua mão, não precisa. Às vezes na correria não dá para entrar no nosso site, acessar o iclnoticias.com.br, ou não dá para assistir todo o nosso noticiário. Você recebe ali rapidinho a notícia quente na palma da sua mão, vale muito a pena fazer parte do nosso grupo. E é lógico que quem está no grupo recebe spoilers, fica sabendo antes de todo mundo quais são as ações, as novidades que o ICL está preparando para você também. Então vamos seguir agora com a nossa programação. Vem aí a Débora Maganha, mais uma vez com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Boa semana!
Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.